Olá, boa noite. Estamos começando mais um projeto Pessoal Convida, essa semana com muita alegria aqui, com dois convidados muito especiais para a gente falar da agricultura familiar e produção de alimentos durante a pandemia. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem nas suas casas. A gente está recebendo muitas notícias ruins diariamente, é sempre muito complicado para todo mundo lidar com isso, né, com a ansiedade, com os medos que estamos sentindo nesse momento de crise. Então, espero que todos estejam cuidando, tentando cuidar da saúde mental e física. E vamos conversar aqui essa noite. Esperamos que vocês participem, que mandem seus comentários, suas perguntas. Para começar, a gente vai falar um pouquinho dos números do Covid-19, que na verdade não são números, né? São pessoas. A gente precisa lembrar que essas são pessoas que estão perdendo suas vidas e que estão doentes. Um momento muito triste para a humanidade, para o planeta. Em Rio das Ostras, os números de hoje são 1.241 suspeitos, 283 confirmados e 22 óbitos. No Brasil, nós passamos de 418 mil confirmados e quase 26 mil mortes. Só no estado do Rio, são 4.600 mortes, né, no dia de hoje. Então, é um momento bem crítico, né, e a gente precisa estarmos unidos, aqui conversando sobre temas importantes, trazendo aí algumas reflexões nesse momento, para que a gente possa repensar as formas que a gente está vivendo, está se relacionando com as pessoas e com o mundo. Então, é nesse cenário que hoje a gente vai tratar de um importante assunto para a saúde da população e do planeta, né? Que é a agricultura e a produção de alimentos. Segundo a Constituição, materializada pela Lei 11.326, de julho de 2006, considera-se agricultor familiar aquele que desenvolve atividades econômicas no meio rural e que atende a alguns requisitos básicos, como não possuir propriedade rural maior que um determinado tamanho, para cada cidade isso tem uma referência, utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas e possuir maior parte da renda familiar proveniente das atividades desenvolvidas na unidade rural. Esses são os pré-requisitos para se considerar uma agricultura familiar. Essa agricultura familiar, ela é a principal responsável pela produção de alimentos que são disponibilizados para o consumo no Brasil, para a população brasileira inteira. É a principal. É constituída de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, tanto as tradicionais quanto as assentadas pela reforma agrária. São silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores. Eu aprendi aqui, estudando para essa live, que os pescadores também fazem parte da agricultura familiar. A gente vai aprendendo as coisas com o pessoal. A diversidade produtiva também é uma característica marcante desse setor. Então, a gente evita, nesse caso, a monocultura. Nós temos uma diversidade de culturas. A produção ela é diversa, de vários produtos alimentícios e não focada na monocultura. Isso é muito importante, isso muda uma lógica capitalista muito devastadora para o meio ambiente e também cruel com os trabalhadores rurais. E alia, isso acontece porque ele alia essa produção
ali a subsistência com a comercialização. Então, o que é produzido e plantado, ele serve para o próprio consumo da família e também para a comercialização desses produtos, né? Então, é muito importante a gente perceber a necessidade de políticas públicas de abastecimento de alimentos na cidade. Com as feiras agroecológicas, a gente tem, em algumas grandes cidades, as feiras livres, né? Essas feiras que, muitas vezes, elas passam por atravessadores. Não é o próprio agricultor que vai lá comercializar, né? São vários atravessadores. Essas feiras maiores, né? Agora, as feiras agroecológicas, elas normalmente ainda tem uma outra questão, elas estão nas áreas mais nobres, né? Elas estão nos bairros mais ricos, né? E não atendendo as necessidades de alimentação da população como um todo. Nesse fato, né, que as feiras elas precisam estar presentes, precisa ser uma política pública, né? Os governos precisam dar atenção para esse abastecimento, para essa política de abastecimento, né? Aqui em Rio das Ostras não é muito diferente. A gente também precisa atentar para a qualidade da nossa alimentação, para a nossa saúde. Essa é uma questão humanitária, né? Ultimamente, esse desgoverno em todas as esferas tem aí colocado políticas muito cruéis, inclusive aumentando as taxas, né, os números de agrotóxicos nos nossos alimentos. Isso é uma preocupação muito grande de todo mundo com a sua família e com a sua própria saúde. Então, hoje, nós vamos contar com a participação de duas pessoas da área, né, importantes figuras, queridas figuras, que vão contribuir com a gente hoje, vamos conversar, espero que todos participem, que é a Carla Carvalho e o Márcio Piratello. Eu vou chamá-los aqui para entrar na live e se apresentarem. Então, vamos lá. Boa noite, queridos, Carla e Márcio. Como é que vocês estão? Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa Vou noite, começar, Ana. então, Boa noite, Márcio. Começar, então, com a apresentação da Carla. Vamos lá, Carla, pode... Então, meu nome é Carla Carvalho, eu sou agricultora familiar, moro em Cantagalo, Rio das Ostras. Hoje eu sou feirante, eu faço feira em Búzios, né, na Feira Livre Periurbana de Búzios, e a gente desenvolve um trabalho aqui em Cantagalo de fortalecimento da agricultura familiar, de reconhecimento, de valorização, e a gente vem acompanhando, não só vamos dizer assim, nessa gestão, mas em gestões passadas, que a agricultura familiar vem sofrendo uma desvalorização, e quando, na verdade, nós somos responsáveis por 70% da alimentação consumida no Brasil. Então, é quase que revoltante a gente ver uma desvalorização de um setor tão importante, né, para a população geral. Essa sou eu. Bem-vinda, Carla. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Agora vamos à apresentação do Márcio, por favor, Márcio. Boa noite a todos e todas. Eu sou Márcio Piratello, sou engenheiro agrônomo, especialista em agroecologia e mestre em ciências e engenharia de produção e servidor público, morador de Rio das Ostras. Muito bem, obrigada também, Márcio, pela sua presença. Então, nós vamos começar com uma pergunta. A pergunta inicial é para o Márcio. E trata do seguinte: não é possível falar da agricultura familiar e da região rural de Rio das Ostras sem falar da situação fundiária de Cantagalo. Você pode contar para a gente como anda essa história? Como é essa história? Bem, Ana, Carla,
A situação do PA Cantagalo, né, o projeto de assentamento Cantagalo, ela tem uma data de referência de 30 de setembro de 1987. Então, são quase 33 anos de história, e o INCRA, né, a Superintendência Regional do Rio de Janeiro, considera talvez um dos casos mais emblemáticos no estado do Rio, né, de difícil solução. Haja vista que nenhum título até hoje foi dado, foi concedido, né, e o assentamento passa por transformações muito problemáticas, né, descaracterização da área rural, com muitos problemas de ordem urbana, né, mas sendo uma área rural. Um dos efeitos, né, da omissão em relação ao ordenamento fundiário, né, à gestão territorial, tanto do governo federal quanto do governo municipal, é justamente a possibilidade de extinção dessa área rural e da atividade agrícola, né? Porque o assentamento hoje é completamente descaracterizado, né? A relação de beneficiários do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, que é quem é responsável pelo assentamento, traz na sua última atualização 286 pessoas que são beneficiárias, né? Em tese, seriam 286 lotes. Mas quem mora no assentamento, né, nos traz a informação de que hoje existem apenas 4 lotes íntegros, ou seja, que não foram particionados, que não foram divididos, que não foram vendidos, de modo que todos os outros já não existem na sua totalidade, né? Isto afasta ainda mais a possibilidade de uma retomada do assentamento, né? Ou seja, que sejam colocados lá de fato os assentados para que o assentamento exista de fato, né? Existe um problema judicial, né, da família que era antiga proprietária. Então, nem o INCRA faz a sua gestão e nem a prefeitura faz gestão alguma. E assim são muitos os problemas, como já disse, crimes ambientais, né, venda de lotes, instalação de sítios, né, de lazer e até de condomínios. Então é uma situação bastante crítica, né, que vai se perdendo no tempo, e tudo isso, todos esses problemas, invariavelmente cairão nas responsabilidades, né, do prefeito que estiver no pleito, no cargo, né? Em verdade, isso já existe, né? Mas nenhuma ação mais contundente de gestão territorial é percebida no PA Cantagalo, que é a zona rural de Rio das Ostras. Perfeito, Márcio. Isso é um grande problema que a gente enfrenta aí na cidade, né? Como você falou, faltam políticas públicas. Bem, agora a pergunta vai para Carla. Como funciona, Carla, a geração de trabalho e renda na região de Cantagalo? Qual é a realidade dos agricultores e agricultoras? Então, gente, é uma realidade muito feia, muito ruim, muito. Não é que falte ausência pública, assistência pública, né, do poder público, é que não existe. A verdade é essa, não existe. O agricultor que está aqui, ele resiste para continuar aqui, porque a gente não tem políticas públicas nenhuma, a prefeitura não entende que isso daqui é uma zona rural, a visão da prefeitura é que isso daqui é sítio de área de lazer, que isso daqui é um turismo rural, mas ela esquece que aqui tem agricultor familiar.
E o agricultor familiar, ele vive da terra, ele precisa disso para sobreviver. Então, hoje, há uma inversão de valores, né? O agricultor familiar ele tem que complementar a renda dele com o que ele planta e ele vai trabalhar na cidade, de diarista, de auxiliar de serviços gerais, de pedreiro, nada contra essas profissões. Mas aí, tendo em vista do que eu falei no início, que 70% da alimentação sai da mão do agricultor familiar, a gente não consegue entender o porquê que não há essa valorização do poder público. E, além de não ter a valorização, ainda tem o descaso. A gente é uma zona rural que a gente não tem uma máquina. A gente tem um departamento rural, né, um departamento agrário, que é um depósito. Então, a gente não tem assistência. E eu não digo isso em relação aos funcionários que estão ali, porque muitas das vezes eles são jogados ali e acabou. Né? A gente está no meio de uma pandemia e a gente não escuta falar da prefeitura aqui dentro. Então, a gente tem agricultor familiar com as suas plantações sendo perdida, porque ele tem que também cumprir essa quarentena. Porque muitos o PA tem 32 anos, então a gente tem muitos agricultores aqui dentro já nessa área, nessa idade, nessa faixa etária do perigo, né? Dele não poder ir para a cidade vender a sua produção. Então, hoje, se eu falar para você assim, Cantagalo, zona rural de Rio das Ostras, tem agricultor familiar? Tem, ele resiste, mas que é muito difícil sobreviver da agricultura familiar aqui dentro, enquanto o poder público não entender que aqui tem agricultor familiar, a gente vai padecer isso. Evoluímos bastante, porque hoje a gente já cobra, a gente já tem voz, a gente já briga pela nossa classificação. Hoje a gente já conseguiu trabalhar esses agricultores de modo que eles entendam o valor deles. Né? Uma coisa que me chocou muito no ano de 2018, que eu fiz uma pesquisa aqui dentro, então, de 196 agricultores que a gente fez a entrevista, 160 deram como a profissão do lar, serviços gerais. Eles tinham vergonha de falar que eles eram agricultores familiares. E isso hoje já mudou. Então, hoje, eles já entendem que isso é um orgulho. Né? Então, a gente precisa de botar Cantagalo para fora, que as pessoas entendam que aqui não é área de lazer, aqui é a área que as pessoas vivem, que os agricultores plantam e que precisam disso para sobreviver. Então, hoje, a situação de Cantagalo pede socorro. Muito bom, Carla, muito bom te ouvir. Muito bom que você tenha colocado isso de uma maneira tão clara e importante, né, que a gente precisa gritar isso aos quatro cantos, aos quatro ventos, para poder isso ficar bem claro, que Cantagalo não é turismo, né, Cantagalo é uma região de trabalhadores, de produtores rurais, que precisam ser valorizados. Eu acho que você foi muito feliz em colocar, e a gente está muito feliz que você esteja aqui com a gente, colocando tudo isso com essa propriedade, com essa importância. Agora eu vou passar, então, para o Márcio, para ele comentar, Márcio, sobre a importância da agricultura familiar, né, para comentar mais sobre isso. Qual é essa importância para a produção de alimentos, de uma forma geral, né, e quais são as políticas possíveis, porque a gente já sabe que não existem, mas quais são as políticas para... Ana, antes de responder a sua pergunta, só queria me solidarizar aí com a Carla, né, e ratificar isso, né, realmente os investimentos na agricultura em Rio das Ostras são parcos, eles praticamente são inexistentes, né, haja vista a falta de técnicos mesmo, né, não é uma prioridade do governo, a falta de máquinas, de equipamentos, né, Rio das Ostras hoje não dispõe de nenhum maquinário para apoiar as ações de agricultura, né,
É, a, a Emater, né, é uma empresa responsável, empresa estadual de assistência técnica e extensão rural, também tem as suas dificuldades, né, o governo do estado. Enfim, não existe nenhum tipo de política concreta para a agricultura. E com isso, há um risco, né, de perda dessa atividade agrícola que ainda resta em Rio das Ostras, que é extremamente importante para qualquer município ter a sua zona rural, né? Porque é onde se produz alimentos, é onde se conserva o ambiente, é onde se conserva a água. Então, é extremamente importante. Voltando à pergunta, Ana, como disse bem você na introdução, a lei que reconhece a agricultura familiar, né, como atividade tardia, né, tem aí seus 14 anos, abarca aí os pescadores também, quilombolas, extrativistas, e tem uma importância fundamental, né? A Carla já comentou sobre isso, mais de 70% do que está na mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar, né? Mas tem muitos contrastes. Por exemplo, 77% dos estabelecimentos agropecuários são familiares. Em contrapartida, apenas 23% das terras são de agricultura familiar, né? Então tem uma contradição bastante grande, e é importante compreender que existe uma contraposição da agricultura familiar em relação ao agronegócio, né? De modo geral, o agronegócio está voltado para a exportação e, grosso modo, para a produção de alimento, de ração animal, né? Sem falar da dimensão das terras, né? São grandes propriedades, financiadas por por elevados volumes de recursos, né, governamentais, que empregam tecnificação intensamente e que usam grandes volumes de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, né? É uma atividade, a agricultura familiar é uma atividade em que há uma diversificação de produção de culturas, né? E não só o monocultivo, como é o caso do agronegócio. Então, além do consumo, né, para subsistência das famílias, esse excedente é comercializado, né? Então, é uma produção de alimentos saudável, né? E que, enfim, abastece também os mercados locais. Então, essa é a importância da agricultura familiar, né? É essa agricultura que exige investimentos, que carece de recursos e de programas governamentais, né? Entre essas políticas públicas para a agricultura familiar, né, que Rio das Ostras também não tem, porque não apoia, né, existe aí o Programa de Aquisição de Alimentos e também o PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, né? Quando as escolas elas cumprem uma lei que se obrigam a comprar pelo menos 30% daquilo que está na merenda da agricultura familiar, né? Mas, infelizmente, por conta da ausência dessas políticas públicas e também por um problema na documentação dos agricultores, né? A prefeitura não consegue comprar nada que é produzido em Rio das Ostras para a merenda escolar, né? De modo geral, são preços justos, né? Valores que ajudariam muito a movimentar a economia local, né? Sobretudo a economia dos agricultores, mas infelizmente isso não acontece em Rio das Ostras, né? Poderíamos nos organizar, a prefeitura poderia
tem um plano de investimentos para a agricultura, para que isso, em parceria com o INCRA ou até outras entidades, pudesse acontecer. Como disse a Carla, apesar de todas as dificuldades, os agricultores de Cantagalo se esforçam para produzir, comercializam nas feiras. Ela é um bom exemplo, né, que vai para Búzios e trabalha muito. Ela e o seu companheiro Fred, que eu conheço, um abraço, Fred, são grandes exemplos de agricultores familiares de Cantagalo. Obrigada, Márcio, muito bom. Eu fico aqui pensando algumas coisas enquanto vocês falam. Por exemplo, o Márcio acabou de falar que a Carla vai para a feira em Búzios. É isso, Carla? Você trabalha numa feira em Búzios. Correto, eu faço feira em Búzios. Isso, E por trabalho na que é feira em periurbana de Búzios? Não é... Búzios. Então, quando eu comecei a agricultura aqui, né, comecei a trabalhar com agricultura, aqui só existia uma única feira, que era a feira do produtor, né, que era uma feira pequena, continua sendo pequena, mas que não daria para aumentar mais a feira. Ela tinha 11, 12 feirantes, e não havia interesse da prefeitura em transformar essa feira da agricultura familiar numa coisa grande. Então, sempre teve muita dificuldade. Dificuldade em relação ao agricultor tirar a mercadoria dele daqui, porque pouquíssimos agricultores têm carro, têm meio de transporte próprio. Então, ficava dependendo da prefeitura um caminhão para que levasse a mercadoria. E aí, fora as outras dificuldades, nós fomos abraçados por Búzios, nós fomos convidados a participar de uma feira de inauguração em Búzios, e a gente, no início, começou com o laticínio, que foi a parte de queijos e manteiga, essas coisas todas, e fomos convidados para essa feira, e lá a gente foi abraçado. E lá eu tô, vai fazer 4 anos. E aí eu tenho uma outra visão de feira, eu tenho uma outra visão, um outro carinho com a agricultura familiar. Gostaria eu que todos os agricultores de Cantagalo tivessem a oportunidade que eu tive de trabalhar numa feira onde o agricultor é totalmente valorizado. Então, no início, eu tive esse problema. E aí entra a minha prefeitura e abre inúmeras feiras dentro de Rio das Ostras, né? A princípio era só uma, e depois foi abrindo mais uma, virou moda abrir feira, né? Sendo que quem é o protagonista de uma feira? É o agricultor familiar. E ele continuou esquecido numa rua onde o comércio foi engolindo ele, foi imprensando eles, e é onde eles permanecem até hoje. E é onde os outros, né, as outras feiras tomaram uma dimensão enorme, que, nada contra a Feira Livre, nada contra. Mas se você tem um município que tem uma agricultura familiar, onde o produto tu conhece desde a semente, você não vai valorizar isso, sabe? Aí eu entro meio em, sei lá, em parafuso. Por que você não valoriza isso? Por que você não pega esse grupo que está ali há 30 anos numa feira da agricultura familiar e levanta esse cara, não bota ele na rua, num lugar aberto? Por que você não dá prioridade a ele? Não, não foi feito isso. Ao contrário, foi dificultado o trabalho do agricultor familiar para uma feira. Então, hoje, quando eu defendo a agricultura familiar aqui dentro, eu bato no peito. Eu não trabalho dentro do meu município. Eu não sei se isso é uma rebeldia, mas enquanto o meu município não reconhecer o que é um agricultor familiar, qual é a importância dele para o município, eu levanto a bandeira de outro município. Eu bato palma para Búzios pelo que ele faz pela agricultura familiar, não só de dentro de Búzios,
Travou aqui? Eu acho que houve algum Pois problema aí com a transmissão dela, né? é, acho que sim. Acho que deu uma travada na Carla. Bem, eu tinha perguntado isso para Carla justamente porque. Peraí, eu acho que ela Mas está voltando. Ela caiu mesmo. Ela caiu, ela vai voltar. Eu estava perguntando para Carla, ela voltou. Só um minutinho, gente. Problemas que fiquei acontecem. tão nervosa que caiu, né? Fiquei muito nervosa, né? Ótimo. Ainda não aprendi a me controlar, gente. É porque sobe o sangue. Sim, Carla. Eu estava falando que eu perguntei isso para você justamente porque eu não entendo por que que a prefeitura não faz esse tipo de atividade, de incentivo aos produtores rurais na nossa cidade. Porque aparentemente, eu posso estar errada, porque eu sou leiga no assunto, mas aparentemente é uma estrutura muito pequena que é necessária. São esforços mínimos para fazer isso acontecer, para valorizar o agricultor, né, familiar da nossa região. Porque se você pensar numa feira de agroecologia, de agricultura familiar, você vai precisar ali disponibilizar um banheiro químico, uma estrutura física, né, organizar esse processo. Eu estou errada ou a coisa é simples? O que falta, o que precisa mesmo é de vontade política? Posso responder? Por Então, favor. o que falta é boa vontade. O que falta é entender a importância da agricultura familiar. É só isso que falta. Porque o agricultor familiar ele não pede muito. Ele quer botar a banquinha dele e vender. Para você ter uma noção, o que a gente. Ela vai para o site da prefeitura, tira foto, faz matéria. E você sabe o que, que faz com o excedente desse feijão? Se o agricultor não botar nas costas e sair vendendo de porta em porta, estraga, dá bicho. Porque há 3 anos que eu brigo com a prefeitura para que seja criado um selo para que esse feijão, no mínimo, possa ser consumido, possa ser vendido para o mercado local. Porque aqui a gente não tem documentação. Então, a gente não tem como tirar agora, ano passado é que a gente começou a mexer nisso para começar a tirar as notas fiscais, para que eles consigam botar essa mercadoria para fora. Então, o feijão era estragado. Mas tudo bem, para a prefeitura está ótimo, sai na foto e está bonito a colheita do feijão. E o restante? O agricultor, se não botar nas costas, se não pegar no carrinho de mão e sair vendendo por aí clandestinamente, porque muito dessas mercadorias são apreendidas no centro da cidade. Porque o agricultor pega e vai para o centro da cidade e a Confins vai e recolhe essa mercadoria. Então, eu acho que o que falta é vergonha na cara, tá, do poder público e boa vontade. Palmas lentas. Márcio, você quer comentar sobre. Vou fazer uma pergunta aqui Claro, que a claro, Marinês fez para a Carla, mas você quer comentar sobre isso, por favor? claro, claro. Só voltando em relação às feiras, né? A Carla esteve junto com a gente, acompanhou o nosso trabalho, uma grande parceira, quando realizamos lá a Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Pesca, né? Ela foi eleita como membro, né, titular, e fez um grandioso trabalho. E realmente não há prioridade do governo, né? Não é nem falta de capacidade, mas é prioridade mesmo para o governo. Em relação às feiras, não foi a prefeitura que criou, né? Em verdade, a prefeitura perdeu o controle. As feiras elas nasceram da noite para o dia, tinha uma única feira que tem pelo menos aí 30 anos também, a Carla me corrija se eu estiver errado, que acontece ali no calçadão da Verônica Martins, no centro, né? E foram surgindo. A prefeitura não conseguiu, após a mudança do governo, não conseguiu estabelecer nenhum tipo de controle. E hoje menos ainda, né? Ou seja, tudo que é vendido ali não tem nenhum tipo de fiscalização e as feiras acontecem descontroladamente. Lembro também de uma coisa importante que nós fizemos, um trabalho direcionado, um trabalho concentrado
para a implantação do SIM, que é o Selo de Inspeção Municipal. Né, Carla, você lembra disso? Possivelmente a gente brincava que a Carla e seu companheiro teriam o SIM 001 pelo comprometimento deles, pelo desempenho, o quanto aguerridos são, né? E certamente isso daria certo. Mas isso tudo parou, e o selo de inspeção municipal, que é aquele selo que a pequena agroindústria que vai processar um alimento de origem animal ou vegetal precisa para estar ok com a vigilância. Né? Então foi isso que aconteceu, houve um completo descontrole. Se você quiser responder a pergunta, Carla, da Marinês, fique à vontade. Marinês da Silva Bento, ela de Silva Jardim, é uma colega nossa. Sim, eu vou colocar aqui a pergunta da Marinês Silva Bento. Um abraço, Marinês. Obrigada por estar nos assistindo. Ela fala o seguinte: boa noite, Carla. Como a Prefeitura de Rio das Ostras está trabalhando para comprar a merenda escolar? Está comprando nesse momento de pandemia? Então, ela não está comprando nesse momento de pandemia e nem fora da pandemia, porque a agricultura familiar está num PA de Cantagalo, do qual a gente não tem DAP, a gente não tem documentação e a gente não pode colocar o nosso alimento na merenda escolar. Ponto. Ela não se mexe para isso. Ela não busca caminhos alternativos para isso. Porque, como o Márcio falou, e eu procurei não citar, eu participo do conselho, né? Eu participei dessa organização de trabalho da feira. E aí você vai ficando desmotivada nunca, né? Você vai tomando uma direção do que é má vontade, do que é prioridade, né? Então, nunca foi da prefeitura prioridade que a merenda escolar, que seria motivo de orgulho, né? Mas não é prioridade que a merenda escolar saia daqui. Então, a gente tem grande produção de feijão e compra feijão de outro município. Para vocês terem uma noção, nós tivemos uma festa do feijão de um ano, do qual o feijão foi comprado de Casimiro de Abreu, porque a gente não tinha feijão para fazer festa do feijão. Então, são essas coisas que o agricultor familiar vive diariamente que revolta, que não dá para a gente ficar calado, não dá para fazer meio termo, né? Porque você sabe toda a verdade, você sabe o tamanho do descaso que a agricultura familiar sofre aqui dentro de Cantagalo, e você sabe que pode ter um conserto, pode ter uma outra alternativa. Então, o que ele faz em relação à merenda escolar? Compra de outro município. É triste. Carla, tem uma outra mensagem aqui do Otávio Toledo Costa. Ele fala: boa, Carla, tenta falar sobre os orgânicos também, dá uma força aí pra gente. Saudade e do Fred, forte abraço. Então, o Márcio até acompanhou com a gente, Márcio, Ciro, né, que eram os técnicos que a gente tinha aqui. Nós tentamos levantar a agricultura familiar do setor orgânico aqui dentro, né, formando grupos de trabalho, fazendo tudo uma reestruturação na agricultura familiar, né, porque não é difícil você mudar do convencional para o orgânico, se tratando de agricultura familiar, né, não é difícil. Nós fizemos esse trabalho, só que a gente não teve continuidade, porque o nosso técnico que tinha esse ideal, que era o Ciro, que era um facilitador, né, da empresa de orgânico, vamos dizer assim, ele foi tirado daqui de dentro. Proposital? Eu não sei, mas tudo que a gente tenta construir baseado, ligado à prefeitura, a gente é derrubado. Então, um grupo que já estava formado, com agricultores formados, a gente começou no sistema de mutirão para poder expandir a plantação orgânica, a gente ficou sem pés. A gente perdeu o técnico que a gente tinha. Lamentável. Esse trabalho é um trabalho fantástico da primeira associação
de produtores orgânicos do país. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1981, que é a ABIL, e ela tem esse trabalho, né? Ela é uma certificadora, ela tem o aval do Ministério da Agricultura para certificar agricultores. É um trabalho muito sério. A Carla e o Fred são produtores orgânicos, e ela tem regionais, né, no estado do Rio de Janeiro, no intuito de facilitar a organização desses agricultores e a certificação. Então, estava funcionando aqui, né, uma articulação da ABIL para certificação de produtores orgânicos. Realmente é difícil, porque os agricultores precisam de um acompanhamento técnico, né, e não tem, né, gostariam, quem é que não gostaria de produzir alimentos sem veneno, sem outros insumos químicos sintéticos que fazem mal à saúde? A consciência crítica tem cada vez mais aumentado, e a agricultura orgânica, ela não é só mais um mercado em ascensão. A agricultura orgânica é uma opção, né? O agricultor faz essa opção em busca de melhor qualidade de vida, de produção de alimentos de alto valor biológico, que é o que a gente precisa. A gente não pode esquecer que nós nos alimentamos desde o dia em que nascemos, ou até antes, né, até o último dia da nossa vida aqui nesse plano, na Terra. E a gente come todos os dias, mal ou bem, 2 a 3 vezes por dia, né? E esses alimentos, né, quando cheios de agrotóxicos, que é o que a gente costuma ver por aí, que normalmente são vendidos, a gente acumula esses agrotóxicos no organismo durante a vida toda. E são esses agrotóxicos causas de muitas doenças, sobretudo câncer e outras mais, né? É importante conhecer publicações sobre isso, manifestações, por exemplo, como a da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que publicou isso abertamente e causou aí um atrito, né, com a bancada, né, do governo, a bancada ruralista, porque o INCA, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer, nunca tinha se manifestado publicamente e afirmado que os agrotóxicos causam câncer. E o nome é esse, né, e a agricultura orgânica tem esse papel. Mas precisa de orientação, precisa de política pública, precisa de gestão, precisa de um olhar sobre isso. Nós não podemos perder isso de vista. Além disso, na agricultura orgânica tem um olhar muito mais amplo sobre a produção de alimentos, que é a questão da agroecologia, né? Que é uma ciência e que abarca toda essa forma de produção diversificada, né, sustentável. Diminui-se o aporte, ou seja, a importação de insumos externos, e se cultiva um sistema sustentável, né, que se autoalimenta, por assim dizer. E é isso que falta. A gente pode fazer isso, outros estados estão mais avançados que o nosso, que o Rio de Janeiro. Eu acho que a Emater, a empresa de assistência técnica do estado, deveria caminhar para esse olhar, que é um olhar mais aberto, um olhar mais holístico, de estar com o agricultor e compartilhar com ele dessa ideia, e que possa oferecer projetos, né, e linhas de crédito, mas com assistência técnica efetiva para que ele possa desenvolvê-los. Bom, tem aqui um comentário da Sabrina Barros. Obrigada, Sabrina, um abraço para você. Nós temos hoje muitas pessoas nos assistindo, agradeço a presença de todos. E ela fala o seguinte: os agricultores familiares de Cantagalo precisam muito que o poder público procure uma forma de valorizar e documentar esses agricultores, que ainda restam junto ao INCRA, para que possamos fazer nossas vendas para comércio, PNA, conseguir projetos que temos direito. Né? Uma boa colocação aqui da Sabrina. Também temos uma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui. Onde podemos adquirir produtos orgânicos de Rio das Ostras? Eu compro pessoalmente na minha cesta orgânica. O Otávio está aqui. Beijo, Otávio. Eu compro lá toda semana com ele. Eu não sei, vocês têm indicações? Como que a gente faz para comprar esses produtos? Na verdade, a gente tem esse grupo chamado SPG,
que é um grupo que abrange parte de Rio das Ostras e parte de Casimiro de Abreu. Eu acho que se ele procurar o SPG, na própria página da Bio, o SPG2, ele tem todos os agricultores familiares que participam realmente e que têm o certificado, e aí fica mais fácil. E o Otávio, que o Otávio é a pessoa mais próxima, né? O Otávio, ele acaba ficando no meio do caminho. Então, eu acho que o Otávio trabalha com esse sistema de cesta. Eu acho que a pessoa mais indicada seria o Otávio mesmo. Certo, certo. Também tem uma outra pergunta aqui, só um minutinho que eu estou procurando, que tem muitas mensagens, muitas pessoas assistindo hoje. Que bom, estamos felizes. Aqui, olha. Se os agricultores, é do Pedro Carvalho, um abraço. Se os agricultores de Cantagalo não vendem em Rio das Ostras, de onde vem toda a produção comercializada no município? Fica aí uma dúvida. Vocês têm ideia? Ele quer que eu fale a verdade ou ele quer deixar um ponto de interrogação? Carla, por favor. Melhor a verdade, eu não sei. Favor, se você quiser deixar no ar aí também, a gente pode deixar. Não se incomode. Eu acho que ele já acabou matando a charada, né? Se o produto que está na feira lá, no volume de feira, não vem de Cantagalo, eu não conheço outra zona rural. A pergunta do Pedro é muito pertinente, obviamente, né? Com essa explosão de feiras não controladas pelo poder público, as mercadorias, a produção vem de todos os lugares, principalmente da Ceasa, né, que é a central de abastecimento. Sem falar de outros produtos que são vendidos, do bugigangas e coisas do Paraguai, tudo se vende nessas feiras, principalmente a feira da cidade praiana. E eu não sei ao certo, mas me parece que essas feiras elas são realizadas por um mesmo grupo, talvez pela cor das barracas e por sempre ver o mesmo caminhão deslocando isso de um lado para o outro. Né? Isso, há uma cobrança dessas barracas, eu não sei quem controla isso, mas é assim que acontece. Então não há nenhum tipo de controle, de vigilância, de poder público, nada disso. Isso vem de fora, é uma feira totalmente livre, qualquer um pode fazer qualquer coisa, né? Basta ter algo para vender. Então realmente é muito complicado, o governo não... quando ele não consegue controlar, ele corrobora, se não colabora com essas feiras. Em contrapartida, não tem nenhuma política pública, né, de apoio à agricultura. Então, é completamente contraditório e sem noção isso. É difícil de enxergar, né, de acreditar nessas coisas. Verdade. Infelizmente, estamos caminhando para o final dessa live tão boa, que rende tanto, que a gente queria ficar aqui até mais tarde, mas nós temos que respeitar aqui o limite de horário que a gente combinou. E eu vou, então, para a última pergunta, que, inclusive, era uma pergunta que eu já tinha me programado para fazer para a Carla, mas também foi feita aqui, deixa eu pegar ela, porque ela estava lá atrás, essa pergunta, era do Pedro Carvalho. Pedro Carvalho pergunta: Carla, boa noite. Como os produtores de Rio das Ostras estão vivendo a pandemia? Há maiores dificuldades para vocês? E aí a minha pergunta era justamente essa. Que dificuldades vocês estão enfrentando? Como que está essa situação dos agricultores na pandemia? Então, Ana, com a chegada dessa pandemia aqui, a primeira semana, os 10 primeiros dias, foi um pouco complicado, porque a gente tinha muita demanda de agricultores com produções e a produção estava estragando, né? Então, eles não podiam sair para vender, não tinha onde colocar. E aí, eu trouxe uma ideia da minha feira, né? Da Feira de Búzios. O que aconteceu lá? Era uma feira normal, na rua, né? E acontecia toda quinta-feira da gastronomia, todo sábado do hortifruti com a gastronomia. Veio a pandemia.
E aí a coordenação dessa feira pensou, o que eu vou fazer com esses agricultores? O que a gente vai fazer com esse produto? O produto que não vende hoje estraga amanhã. Eu não posso me limitar a guardar ele no armário para daqui a um mês. A gente tem esse problema. E aí a coordenação fez uma feira desconstruída, né? O que acontece? Nós continuamos a pegar a mercadoria, receber pedidos pelo WhatsApp, formar cestas, e no sábado a gente leva até a Secretaria do Meio Ambiente e essa mercadoria é entrega pelo delivery. Então, ele resolveu o problema do agricultor familiar, porque seria muito mais prático falar assim, ó, a pandemia chegou, acabou a feira, cada um que se vire. Não, mas houve uma preocupação com o agricultor familiar. Então, se criou isso. Então, a gente hoje pega a mercadoria, leva para Búzios, faz a cesta, no sábado o delivery entrega para todo mundo. Eu continuo ganhando meu dinheiro, o consumidor continua se alimentando bem e a feira continua. E aí eu pensei, eu falei, bom, o que eu posso tirar de proveito disso, né, para trazer para Cantagalo? Eu não posso permitir que depois de 3, 4 meses, essa plantação vai servir de alimento para galinha e para porco. E eles vão viver de quê? Quem planta uma roça de aipim não vai comer só aipim. Ele depende de vender o aipim para comprar o arroz, para comprar o macarrão, para comprar outra coisa. E aí nós pegamos essa experiência que acontece às quinta-feira com delivery também. Parece uma coisa complicada, né? Você pegar uma feira de gastronomia e transformar ela numa feira com delivery. Acontece às quinta-feira. Complicado você pegar uma feira de hortifruti e transformar ela num delivery. E ela acontece e bomba no sábado. E aí, o que nós fizemos em Cantagalo? Um grupo daqui de Cantagalo, junto com a Sabrina Barros, que ela está aí assistindo a nossa live, junto com a Jéssica, que é da IFE de Cabo Frio, nós pensamos e resolvemos adaptar isso aqui em Cantagalo. Então, a gente fez uma listagem dos produtos que tinham em abundância aqui, para não se perder. A Jéssica entrou com uma listagem dos clientes que ela tinha da cidade, aqueles clientes que bate palma para a agricultura familiar, que bate palma para a agroecologia, e casou. Então, a gente recolhe aqui, transforma isso em cesta e vende. Isso é o que a gente faz no meio da pandemia. Isso é o que a gente está fazendo. Paralelo a isso, a gente se inscreveu num monte de editais, né, que foram abertos para essa pandemia. Então, a gente já conseguiu ganhar editais de distribuição de cesta básica, de distribuição de máscaras, porque a prefeitura não chegou aqui com máscara, com álcool em gel, com explicações sobre isso, sobre o que é a pandemia. Isso não chegou aqui pelo poder público. E esse é o trabalho que a gente tem feito durante a pandemia. Quando eu falei que de tudo a gente tira um proveito, é que a gente conseguiu mostrar que a gente não precisa... O poder público não é ajuda o que ele faz pela gente, não, é obrigação. Ele tem a obrigação de assistir o agricultor familiar. Só que a gente não vai esperar de braços abertos que isso aconteça. Porque quando perde uma roça de aipim, uma roça de feijão, dói no nosso bolso. Não é no bolso de quem está lá no poder público, não. Então, a gente não vai esperar isso acontecer. A gente arregaçou as mangas, mesmo durante a pandemia, e fizemos acontecer. Então, hoje, a gente não tem alimento sendo jogado para porco, sendo jogado para galinha. O Amber, que também está assistindo, abriu as portas dessa feira desconstruída de Búzios para que eu levasse parte de produção de Cantagalo para lá, numa feira agroecológica. Então, eu levo o que tem excedente aqui, eu cato com todos eles e levo, porque eu não admito que um agricultor trabalhe 3, 4 meses numa lavoura para perder uma lavoura, porque simplesmente estamos no meio da pandemia, porque simplesmente não somos prioridade do governo. Então, não dá para a gente aceitar uma coisa dessa. Então, graças a Deus, nós estamos conseguindo
contornar e sobreviver a essa pandemia. E posso te garantir, a gente vai sair muito mais forte quando essa pandemia acabar. Que maravilha, Carla, que maravilha te ouvir. Obrigada. O Amber estava aqui ansioso para você falar do delivery. Já estava pedindo, deixa ela falar do delivery. Sim, estava programado, Amber, já tinha conversado aqui antes. Já estava programada essa pergunta. Agradeço a participação de todo mundo. A Rita Zani Boni está aqui perguntando qual o telefone para encomenda da cesta orgânica de Rio das Ostras. Tem interesse? Então, Rita, é só entrar no site Minha Cesta Orgânica e lá você faz o pedido pelo site mesmo, tá? Também tem uma mensagem aqui do Amber, que agora está mais calmo, e falou: a Feira de Búzios ama você, Carla Carvalho. Tem um outro aqui do Pedro. Preciso relatar um depoimento que tive de um dono de hortifruti de Rio das Ostras, que disse que nunca vendeu tanto, parece Natal. Algo errado nisso daí. Bem, a gente infelizmente está chegando ao fim da nossa live. Gostei muito da participação de vocês, um tema importantíssimo para a gente refletir, discutir e lutar juntos por esse direito, que é um direito de todos, de alimentação saudável e boa saúde, e direito dos trabalhadores do campo. Então, assim, a gente está muito feliz de ter vocês aqui nessa noite, todos vocês. E a gente vai, então, para as considerações finais e para a despedida. E no finalzinho, eu tenho aqui duas indicações para vocês que estão nos assistindo, tá? Então, nós vamos começar com a despedida e as considerações finais do Márcio, depois, por fim, da Carla. Vamos lá, Márcio, é com você. Bom, primeiro eu queria dizer sobre a questão do Pedro, né, que não há nada de errado. A única coisa errada é que a produção poderia e deveria vir de Rio das Ostras. Realmente, supermercados, né, os gêneros alimentícios estão sendo mais vendidos porque as pessoas estão em casa. A grande questão é que essa produção não está vindo de Rio das Ostras porque vem toda de fora. Falta política pública mesmo. Bem, eu gostaria de agradecer o convite do PSOL por promover esse debate, tem promovido semanalmente com temas diversificados, importantes, para que todos ouçam. Gostaria de agradecer também a Ana por mediar, né, de forma tão bem conduzida, e pelo brilhantismo da Carla, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui e falado da forma que fala, da forma que ela é mesmo. É uma mulher muito trabalhadora, muito aguerrida, ela e o seu companheiro. Obrigado, Carla, por ter aceitado o convite, obrigado por ter participado aqui, estou muito feliz e orgulhoso. Obrigado. Que bom, que bom. Nós também estamos muito felizes, Márcio. Então, agora, Carla, suas considerações e despedida, infelizmente. Quando o Márcio me chamou para fazer essa live, eu confesso que eu dei um chá de cadeira, eu pensei muito, sabe, eu relutei muito, porque eu acho que eu ainda não tenho essa maturidade do controle, ainda ferve muito quando eu falo dessas injustiças da agricultura familiar, eu ainda não aprendi a ter esse controle, né? É porque eu costumo falar, eu falo com o coração, eu falo do que eu sinto na veia, né? Eu sinto a dor de um agricultor familiar. Quando a gente perde por água ou por sol, isso dói muito, dói no bolso, dói no coração. Então, eu fiquei pensando, mas também, por outro lado, eu falei, talvez seja a oportunidade da gente botar para fora o que está acontecendo em Cantagalo, né? Talvez seja botar para fora a angústia de vários agricultores familiares que não têm a oportunidade de falar. Então, eu agradeço a todos que assistiram. Peço desculpa se alguma vez eu me excedi, mas é por isso mesmo, é a minha maneira de falar, eu sou 120 ou 220, eu não sei o que eu sou, mas agradeço muito, Ana, pela oportunidade, adorei o tema, adorei da maneira que foi conduzido, adorei muito o convite, Márcio, e estamos aí. Muito obrigada. Ana, se você me permite, rapidamente, gostaria também de agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, convidei muita gente,
pessoas que não têm muita ligação com a agricultura, mas obrigado, Rita Zaniboni, Marcelo Benites, o Otávio, que é um conhecido, enfim, a Maria Inês está lá em Silva Jardim, obrigado a todos pela participação, e fiquem ligados nas próximas programações do Pessoal Convida. Obrigado. O Márcio está querendo... Opa, desculpa, tirei aqui. O Márcio está querendo me substituir na mediação. Ô, Márcio, peraí, pega leve. Então, Carla, você é maravilhosa, estou muito feliz de te conhecer e de saber de tudo isso, de te agradecer muito por você estar aqui. Eu acho que é importante que isso seja feito com o coração mesmo, que esse espaço seja verdadeiro, seja transparente, seja necessário para a mudança que a gente precisa, para as coisas funcionarem melhor. Eu acho que é esse caminho que a gente quer buscar, né? E você é a representante importantíssima nesse processo, assim como o Márcio também. Você queria falar alguma coisa, Carla, que você habilitou o microfone? Então, é só um minutinho que eu esqueci, acabei de falar, né? Acabei de falar. Muita coisa que a gente vai tentando movimentar nessa pandemia. No domingo, a gente está fazendo uma feijoada solidária, que foi uma feijoada elaborada com doações, e que esse prato vai ser vendido para a gente comprar a cesta básica para dentro. Então, eu acho que a Sabrina colocou o telefone aí para quem quiser colaborar com a gente. Isso tudo vai ser revestido em cesta básica para os agricultores familiares que ainda estão na quarentena sem poder sair de casa. Era só isso que eu esqueci de falar. Maravilha, maravilha. Eu já tinha, Carla, colocado aqui num banner, tá? O telefone para vocês anotarem, porque essa era uma das minhas indicações. Então, a feijoada da agricultura familiar no dia 31/5, reservas pelos telefones que estão aí na tela. Então, por favor, vamos contribuir, vamos colaborar, vamos todos participar. Eu já reservei a minha, já mandei lá para a Jéssica. Jéssica, beijo, querida. Você é maravilhosa. Espero que a Jéssica esteja vendo, não sei, não dá para ver quem está vendo, tem muita gente vendo, mas eu não sei, mas estou mandando beijo assim mesmo. E outra indicação que eu queria fazer é sobre o dia de amanhã, tá? Amanhã nós teremos uma atividade virtual de apresentação e de aproximação do pessoal Rio das Ostras. A gente está chamando pessoas simpatizantes, recém-filiados, para conhecer a história do pessoal Rio das Ostras, para conhecer esse partido. Então, você também está convidado, se quiser participar, manda uma mensagem lá no nosso Facebook, que a gente manda o link para você. O encontro vai ser pelo Google Meet, tá? Então, acho que é isso. Eu estou muito feliz com essa live, muito grata por vocês estarem aqui, né? E eu gostaria de deixar o meu abraço virtual, que eu queria abraçar, mas a gente não pode abraçar nesse momento. Então, deixo meu carinho, meu amor, meu abraço virtual e fico esperando vocês na próxima semana com mais um Projeto Pessoal Convida. Vamos dar um tchauzinho aqui, então, para o pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado.